Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 3, um texto que estamos trabalhando já há 2 semanas, essa é a 3ª semana, João 3,16. Na primeira semana falamos sobre a possibilidade de perecer, na segunda semana falamos a respeito da grande entrega por amor. E hoje nós vamos pensarmos juntos sobre a necessidade de fé. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele tem fé não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos nós discernirmos a sua palavra e sairmos daqui pessoas melhores. Nós vamos pensar a respeito da necessidade da fé. É um tema de extrema importância para a nossa vida, para a vida do homem, da mulher de Deus e para a vida de qualquer uma pessoa que diz acreditar em algo, acreditar que confessa a sua fé a um Deus. E quando falo desta forma é porque a gente vai aprender nesta noite que nem todos que dizem têm fé, essa fé é direcionada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos pensar sobre a necessidade de fé. Temos aí uma palavra simples, mas que nos liga à pessoa de Jesus Cristo, nos liga ao amor de Deus, nos une à vida eterna e nos leva à pessoa do Filho unigênito do Pai, que é o Senhor Jesus. E quando se fala em fé, olhando para nós brasileiros, em especial, nós nos achamos experts em fé. E isso não é um fato que sai ou nasce da minha cabeça, não. Nós vamos observar a partir de uma pesquisa do Instituto Ipsos, divulgada em 17/5/2023, essa pesquisa mostra que 9 em cada 10 brasileiros, 89% acreditam em Deus. Então, observe que a pesquisa traz um dado importante, e esse dado que a pesquisa traz, diz que nós estamos em primeiro lugar no mundo em matéria de fé, em matéria de acreditar em Deus, 89%, ou num poder maior. Esse dado foi apurado por meio da pesquisa global Religion, em 2023, feita em 26 países. E o Brasil, como disse, ficou em primeiro lugar, primeiro colocado no ranking, empatado com a África do Sul, 80%, 89%. Em segundo lugar ficou a Colômbia, 86%. E a maior parte dos brasileiros que tem uma religião se denomina cristão, são 70% dos brasileiros que se denominam desta forma, cristãos. E a média global de pessoas que têm fé e acreditam ou se denominam cristão dá 61%. Do outro lado da tabela da pesquisa, nós temos a Holanda com 40%, a Coreia do Sul com 33% e Japão com 19%. Desses 26 países, a gente está no topo, como os brasileiros da fé. Mas no que diz respeito à capacidade de superar crises, como doenças, conflitos, desastres, os brasileiros demonstram uma forte crença no poder de Deus, como também em outras forças, 90%, diz a pesquisa, dos entrevistados afirmaram que acreditam que Deus os permitem superar esses desafios. 90% dos brasileiros acreditam que, diante das dificuldades da vida, eles têm fé para que, então, tenham aí as suas dificuldades superadas. Essa porcentagem coloca o Brasil, como disse, em primeiro lugar, na frente da Colômbia, na frente da África do Sul,
na frente de tantos outros países, 89%. Mas, em uma outra pesquisa, que nos é ainda muito interessante, sobre fé, e a fé dos brasileiros, a partir do Instituto Data Popular, divulgada no ano de 2013, tentei achar uma atualizada, mas não encontrei, então ainda está valendo a de 2013, os números mostram que 84% dos jovens brasileiros entre 18 e 30 anos de idade, dizem que têm fé. Dizem que têm fé. Agora, a pergunta a ser feita, que fé eles têm? Que fé os brasileiros têm? O que essa pesquisa revelou? Dos 84% dos jovens que têm fé, 53% deles, e está aí a maioria, 53% deles, falaram da fé que eles têm em si mesmos. Eu acredito em mim, no meu autoconhecimento, na minha força, no meu trabalho. Fé neles mesmos, no potencial deles. Apenas 31% deles confessaram confiar o seu futuro nas mãos de Deus. Então, observem que os jovens pós-modernos não acreditam muito em Deus como deveriam, eles acreditam mais neles. E esse resultado fez com que o Instituto descrevesse os jovens brasileiros como pessoas que têm autoestima e fé em Deus. É a pesquisa, é o título da pesquisa, da matéria. Temos então a conclusão de que os brasileiros têm a religião da autoestima, da autoafirmação. É a conclusão da pesquisa. Então, o que vemos nos dias de hoje é uma deturpação da fé. Isso está nítido na nossa caminhada, no mundo em que estamos vivendo, em especial no Brasil. E a importância do tema está no fato de que a vasta maioria desses mais de 80% de brasileiros que se dizem cristãos, eles não sabem o que é uma fé genuína. Eles não sabem o que de fato é crer. Eles não sabem o que é uma fé genuína a partir da palavra de Deus, a partir da Bíblia, uma fé verdadeira. Eles não sabem. E da mesma forma que acreditam em Jesus, da mesma forma que falam que creem em Jesus, acreditam em Coelho da Páscoa, Duende e Papai Noel, e dentre outras coisas. Porque eles não sabem o que é fé. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa que o autor de Hebreus fala, que João fala? Se nos enganarmos acerca da natureza da fé, tudo na nossa vida vai dar errado. Tudo na nossa vida caminha para um abismo, quando nos enganamos a respeito da natureza da fé. E no final de tudo, no final de toda a nossa caminhada na vida, você vai observar que vai ser um caos. Por quê? João 3,16 diz, já foi citado aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que tem fé. Então, se eu tenho uma visão deturpada da fé, o meu crer não vai ser aquela crer em Cristo de forma verdadeira. Então, a minha vida vai ser um caos, porque o meu destino é perecer. É perecer. E a vida eterna não será o meu destino, pelo menos no sentido de ir para o céu. Portanto, queridos, se não tivermos o tipo de crença biblicamente adequada, pereceremos, é o que o texto bíblico nos informa. Sem fé, nós perecemos. Nós não desfrutamos do amor de Deus. Sem fé, diz o texto bíblico, é impossível agradar a Deus. Sem fé não existe vida eterna, e sim perdição eterna. Sem fé, o que existe é perdição eterna. E para entendermos melhor a respeito da fé,
precisamos responder algumas importantes do tipo de fé que satisfaz Deus, algumas perguntas que precisam serem feitas por nós todos os dias. E a primeira é suficiente ter fé? É suficiente? Eu tenho fé. Isso é suficiente? Quando olhamos para o livro de João, diferente dos outros, até mesmo que a carta de Hebreus, nós aprendemos sobre fé e muito. Um estudioso do Novo Testamento diz que o livro de João é o evangelho da fé. Se você lê com uma atenção muito própria, você vai observar que João tem mais de 90 vezes a palavra crer. No livro de João, mais de 90 vezes ele vai falar de crer, ele vai falar de fé. Se olhar para Mateus, Marcos, Lucas, você vai observar que o somatório das vezes que aparecem a palavra crer nos 3 livros, Marcos, Lucas e Mateus, não dá o número de vezes que aparece em João. Nós temos em Mateus a palavra crer ocorrendo 11 vezes, em Marcos 12, em Lucas 9. Tente somar, não vai dar 90. E o texto vai mostrar que temos mais de 90 vezes a palavra crer em João, no livro de João. Mais de 90 vezes. João não apenas, queridos, mostra o que é ter fé genuína, como ele vai apresentar em seu livro uma fé que não é verdadeira, uma fé que não é genuína, uma fé do tipo que não condiz com a fé que Cristo mostra de fato na sua palavra. João vai mostrar na sua caminhada, no descrever do seu livro, que existe uma fé que não é genuína, um tipo de crer que não salva, um tipo de crer que não leva as pessoas ao céu. A forma de João definir o crer, o que é ter fé, passa pela maneira como ele descreve a fé que não é genuína, e nós vamos observar e entender aqui, a fé que é enganosa. Nós vamos aprender que crer pode ser um ato falso. João nos ensina a observarmos isso, a partir da nossa própria consciência. Crer pode ser um ato falso, um ato deficiente, que não agrada a Deus, e, portanto, não salva e nem transforma. Você, às vezes, estranha, porque muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, dizem que têm fé, mas não mudam. Porque eles têm uma fé que não é genuína, uma fé que não transforma, uma fé que não muda o coração deles. Olhando para Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, quando ele fala que no céu nós teremos grandes surpresas, muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai dizer assim: não vos conheço, não vos conheço, nunca vos conheci. O que Jesus está dizendo, queridos, em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, é que tem muitas pessoas bem intencionadas fazendo as coisas em nome de Deus com uma fé deficiente, com uma fé que não agrada a Deus, com uma fé que não salva, com uma fé que não é verdadeira. Tem muitas coisas falando em nome de Deus, mas não vivem de fato a fé genuína, a fé que salva. É isso que Mateus está dizendo. João destaca que muitos podem, de fato, estar vivendo uma fé disfarçada, uma fé que não é genuína. Capítulo 2 do livro, versículos 23 e 25, diz assim: enquanto estava em Jerusalém,
na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Veja que Jesus está dizendo que os judeus creram no nome de Jesus. Mas creram por quê? Creram por causa dos sinais, por causa dos milagres. Vejam que Jesus é totalmente, nesse momento da fala dele, contra a cultura. Jesus está indo, na sua fala, contra o que os judeus dizem crer. Versículo 24, mas Jesus não se confiava a eles. Jesus está dizendo que não dava importância, pois conhecia todos. Jesus conhecia aqueles homens que estavam dizendo, que acreditavam, que criam nele. Versículo 25, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Muitos estavam admirados, João capítulo 2, muitos estavam admirados com os milagres e com o poder de Jesus ao curar. E João mostra que muitas pessoas chamam isso de fé, mas não é fé. Eu estou admirado por ver um milagre, eu estou admirado por ver cura, eu até vou à igreja, eu até caminho, eu até vou regularmente, mas isso é apenas, João está dizendo que isso é apenas um encantamento, não é uma fé genuína. O que muitos chamam de fé nada mais é do que um encantamento com o poder de Deus. As pessoas se admiraram com o poder de Deus, as pessoas se admiram com algo que Deus faz, mas viver a fé genuína é o maior desafio do homem e da mulher. Tem muitas pessoas encantadas com o poder de Deus, diz João, e chamam isso de fé. João diz que estas pessoas estão encantadas com as curas, com os milagres que Jesus estava fazendo, e isto é apenas um encantamento. João diz que isso não é fé. Este tipo de crença, queridos, que poderíamos descrever como uma crença egoísta, quando ele, olhando os milagres, vendo o encantamento, eles estão ali encantados com o poder de Jesus, eles estão admirados, e ele então diz, eu creio e admiro o poder de Deus. Este tipo de fé, que é supersticiosa, porque só leva em conta Deus pelaquilo que Ele realiza, pelos milagres que Ele realiza, não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. Esse tipo de crença egoísta, supersticiosa, ocultista, idólatra, não impressionava Jesus. Jesus, que conhecia os corações, não ficava impressionado com aquelas pessoas que ficavam encantadas com o poder emanado por Ele. Ele não se impressionava dela, ele se afastava. Jesus se afastava daquelas pessoas que simplesmente tinham um encantamento com o seu poder. João capítulo 6, versículos 14 e 15 diz assim, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Este é o profeta que devia vir ao mundo? Eles estão falando algo que de fato eles não acreditam, eles só estão encantados com o poder da realização feita por Jesus. Versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus foi embora, Jesus não deu a mínima para o que eles pensavam, porque Jesus sabia que aquela fé não era uma fé verdadeira, eles só estavam encantados com o poder emanado de Jesus ao fazer um milagre naquele dia. Jesus não se deixa levar por fé disfarçada. É por isso que Mateus diz que alguns vão chegarem no céu e Jesus vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço, uma fé disfarçada. Ele sabia o que eles chamavam de fé, nada mais era do que um encantamento com o poder. E esse tipo de crer desagrada a Deus.
desagrada a Deus. Deus não se agrada com quem simplesmente se encanta com o poder realizado. Ele quer que saia dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida, uma fé genuína. Esse tipo de fé deficiente fica mais clara e evidente na vida dos irmãos de Jesus. Capítulo 7 de João, versículos de 1 a 4, diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Vejam que estes judeus queriam tirar a vida de Jesus, mas diziam que acreditavam nele. A maioria, um grande número, queria tirar a vida dele, e tinha outros que diziam que acreditavam nele. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Veja que os irmãos de Jesus está chamando a atenção de Jesus, dizendo que ele tem que ir embora, sair dali, para que as pessoas vejam as obras que ele faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. O que é que os irmãos de Jesus estão dizendo? Eles estão dizendo, na verdade, para Jesus: deixe de modéstia, irmão, e vamos para o estrelato. Vá mostrar isso à sociedade, que você sabe fazer, que você é o Todo-Poderoso, você é o Deus que tudo pode, vá lá fazer milagres. Os irmãos de Jesus queriam que ele assim procedesse. Quando eles questionam Jesus: visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Olha o que eles dizem: mostre-se ao mundo, vá lá fazer estes milagres ao mundo. E o versículo 5, o que é que ele diz para nós? Pois nem os irmãos criam nele. Chamavam a atenção de Jesus, mas eles mesmos não acreditavam em Jesus. A pergunta que devemos fazer é: se os irmãos de Jesus não acreditavam nele, porque estavam encorajando, por que eles estavam encorajando Jesus em mostrar os milagres para o mundo e receber aplausos? Se eles não acreditavam em Jesus, se eles não estavam nem aí para o irmão. Uma primeira tese, um primeiro pensamento, seria que os irmãos de Jesus queriam ver muito enrascado e diziam: vai deixar os judeus cuidar de vocês. Ou seja, eles queriam que Jesus ficasse enrascado, porque pregando para os judeus certamente ia acontecer o que os judeus queriam: matar Jesus. Ou seus irmãos eram do tipo que desconfiava e pensavam: já que essa fé está fazendo bem para você, vá lá, segue em frente. Ela serve para você, mas para mim não. Que é o que acontece com algumas pessoas, né? A gente está pregando Jesus, se ele é bom para você, vá lá e siga, porque para mim não. Para mim não. É o pensamento dos irmãos de Jesus. Nós vamos continuar por aqui com a nossa tradição, com a nossa religião, até porque achamos que você é louco, meu irmão. Vá viver a sua vida. Eles se achavam o máximo, mas não acreditavam em Jesus. De qualquer forma, queridos, existe um tipo de fé. Veja que a sua fé é boa para você, não é boa para mim. Que Deus te abençoe, vai viver sua fé. Você parece um louco mesmo. A fé dos irmãos de Jesus era uma fé deficiente. Questionavam a fé, questionavam os milagres do irmão, não acreditavam nele. Então esse tipo de fé, que alguns têm, mas que é apenas para os outros, parece que essa era a forma de crer dos irmãos de Jesus. Apenas uma fé disfarçada, que é o que acontece com muitos na nossa sociedade. É a fé disfarçada dos jovens brasileiros que acreditam em si mesmos, no seu potencial, como se pudessem fazer com que eles mesmos chegassem ao céu. Porque são autoconfiantes, podem tudo, somos jovens. Mas João fala de uma fé deturpada. Além dessa fé eivada de encantamento, temos esse tipo de fé que João apresenta,
que na verdade é uma fé cheia de deturpação, uma fé que não é verdadeira, uma fé que não vem de Deus. E que tipo de fé é essa deturpada? É a fé sem a palavra de Deus, é a fé na fé. Eu acredito, eu posso, não vai dar tudo certo, mas quem falou? Foi a palavra de Deus? Não, eu tenho fé, eu acredito, é a fé na fé. Que é o que muitos de nós às vezes temos. Vai dar certo. Pensa positivo. Pensa positivo, é a fé na fé. É a fé deturpada. A fé sem a palavra de Deus. É a fé na fé. É a fé no pensamento positivo, travestido de fé. Que é o que ensinam por aí afora. João 8, 31 ao 38, declara que essa também não é uma fé verdadeira. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Mais uma vez, Jesus narrando que os judeus acreditavam nele, tinham crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Opa, veja que Jesus traz agora então uma condição. Eles dizem que acreditam em Jesus, mas Jesus diz, olha, se vocês permanecerem firmes em mim, então de fato vocês são meus discípulos. Aqui João está dizendo que a forma de sabermos se alguém é ou não discípulo de Jesus, é se esse alguém permanece em Cristo e obedece a sua palavra. Esse é um primeiro aprendizado que João nos ensina nesses versículos, no capítulo 8, 31 ao 38. No versículo 32, diz o texto, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vocês, permanecendo na minha palavra, conhecendo a minha palavra, ela vai penetrar nas áreas mais difíceis da sua vida e haverá mudança. Vai mexer no seu temperamento, nas suas manias, nas suas compulsões, nos seus pecados, vai te libertar daqueles pecados escravizadores que vocês tanto tentam se livrar e não conseguem. Se permanecer na minha palavra. Se permanecer na minha palavra. Se vocês permanecerem na palavra, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade pelo Espírito de Deus vos libertará. É isso que João está ensinando. Essa fé que os judeus diziam acreditar, era uma fé deturpada. Versículo 33, eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, diz Jesus. Sei que vocês têm religião, sei que vocês nasceram na igreja, sei que tem tradição na família, eu sei que vocês são. É isso que Jesus está dizendo quando Jesus diz para os judeus, diz para eles, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus está dizendo, eu sei que vocês têm religião, que vocês nasceram na igreja, que vocês têm tradição na família, eu sei quem vocês são. Contudo, está aí Jesus sempre dando aí uma condição, trazendo um problema para eles, para resolver internamente. Nós precisamos observar os porém, os contudos, mais de Jesus na Bíblia. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Mas disseram que acreditavam nele, mas estão procurando matar a pessoa de Jesus. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? E se eu trouxesse um tipo de sermão desse jeito, talvez vocês ficassem muito chateados. Jesus não, Jesus trouxe e disse a verdade para eles. Jesus está dizendo para eles, olha, vocês até acreditam, dizem que são filhos de Abraão, até vão à igreja, tem religião, tem tradição, tem família tradicional na igreja, mas quem vocês são? E aí Jesus começa a dizer, vocês estão procurando me matar
é porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Quem é o pai de vocês? Quem Jesus está dizendo que é o pai desses judeus? O diabo. Vocês têm como pai o diabo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus diz que o pai deles é o diabo. Aqueles que disseram crer em Jesus estavam tentando matá-lo. Mas por quê? Porque neles não habitava a palavra. Neles o evangelho não fazia efeito nenhum. Mas o que tinha no coração deles? Eles iam à igreja, iam à sinagoga. Eles tinham tradição, tinham superstição, tinha a deturpação dos seus antepassados. Eles tinham tudo menos fé genuína. Tinham tudo. Então entendemos, queridos, que ter fé, simplesmente ter fé, não é suficiente. Aprendemos aqui que não é suficiente ter fé. Crer apenas não é o bastante. Afinal, podemos ver que algumas pessoas só têm um encantamento de fé, ou uma deturpação da fé, e não uma fé verdadeira. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta nessa noite, que precisamos responder no nosso coração: por que muitos não têm fé? Alguns dizem que não acreditam em nada, outros até dizem que acreditam em alguma coisa, mas não têm fé. Se de um lado muitos têm uma fé cheia de encantos, ou cultivam uma fé deturpada, do outro lado temos muitos que não têm fé, e nada mais. Não têm fé. Mas por que eles não têm fé? João capítulo 5 vai nos ensinar. Versículos 41 e 44 diz: eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Opa, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros? Como estes homens que aceitam glória um dos outros, gostam dos aplausos, têm fé em Deus? Não têm fé. Se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único. Jesus está dizendo que estes homens não têm fé, porque aceitam glória de outras pessoas. Queridos, é impossível crer em Cristo se não for por uma fé genuína. Enquanto o nosso coração estiver nutrindo um caso de amor com a opinião e elogio dos homens, nós não vamos ter fé, em especial uma fé genuína. Enquanto estivermos abertos para os aplausos, enquanto nós nos tornarmos ou pensamos que somos mais importantes do que Deus e queremos os elogios dos outros, isso mostra que a nossa fé é uma fé disfarçada. É impossível enquanto o nosso coração estiver seduzido pela autoexaltação, que é o resultado da pesquisa em relação aos jovens, com a fé em si mesmo. Enquanto o nosso coração estiver seduzido pelo que os outros pensam de nós, estamos perdidos. É impossível ter fé salvadora enquanto estivermos preocupados com a opinião e com os aplausos. É impossível, eu não posso de forma alguma estar preocupado com a opinião dos outros ou com os aplausos dos outros. Quem ama a glória dos homens jamais conseguirá ter fé genuína em Jesus Cristo. Jamais. Jamais. Vai ter fé em si mesmo. Vai acreditar em si mesmo. E isso ocorreu por muitos anos em relação aos reis. Os reis se achavam deuses, acreditavam neles mesmos.
A terceira pergunta a ser respondida nesta noite: o que é possuir fé? Então, se fé não é suficiente, e a gente tem que buscar, porque só ter fé não é suficiente, e porque muitos não têm fé, então o que é possuir fé? O que é possuir fé? O que é crer de verdade? João vai nos ensinar, João nos ensina mais de 90 vezes a palavra crer no livro de João. Se você olhar para o livro de João, você vai achar muitas vezes a palavra crer, mas João apresenta para a fé ou para a palavra crer alguns sinônimos que vão nos ensinar muito mais e muito além daquilo que precisamos para entendermos o que é uma fé verdadeira. Quando enxergamos fé a partir de tais sinônimos, nós vamos descobrir o que é uma fé genuína, uma fé salvadora, uma fé que agrada a Deus. E o primeiro sinônimo de fé é o verbo crer, do próprio texto lido, conforme está em João 3,16, para que todo o que nele crê não pereça. Para que todo que nele crê não pereça. Guarde isso no coração de vocês. Abram aí Tiago capítulo 2. Você vai descobrir hoje o que Tiago nos ensinou há muito tempo, e o que eu falei anteriormente em relação aos irmãos de Jesus, que tem como pai o diabo. Tiago faz a seguinte pergunta: crês tu em Deus? Não é isso? Crês tu em Deus? Faz bem. O diabo também crê, também acredita. Se então seguirmos por esse prisma, se o diabo acredita, e a pergunta lá, é suficiente ter fé? E se a gente entender que ter fé, somente ter fé é suficiente, o diabo então está no céu, está salvo. O diabo, ele acredita. E se ele crê, porque ele continua sendo quem ele é, o diabo? Porque ele continua, porque ele não mudou, ele não foi transformado. Se ele crê, queridos, porque o tipo de crença que o diabo tem mostra que ele não vive os outros sinônimos de fé. Ele só vive o crer, que é um dos sinônimos da palavra fé. E os outros sinônimos que a gente vai aprender? João 3, capítulo 19. João 3, versículo 19, corrigindo, diz assim: este é o julgamento. A luz, entenda-se como Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Esse outro sinônimo que João nos apresenta para a fé, crer, e agora amor, que é um outro sinônimo para a fé, é verdade, irmãos. Se você não ama, você não tem fé. Além de crer, é amor, fé é amar. Então, logo depois de João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João me dá um outro sinônimo. João vai nos apresentar um outro verbo, além de crer. E então vamos entender porque o diabo crê e não aceita e não caminha com Jesus. Às vezes cremos como o diabo. Mas como devemos crer? E nós vamos perceber aqui que às vezes estamos crendo como o diabo, porque temos que seguir os outros sinônimos. O texto deixa claro: os homens amaram as trevas e não a luz, que é Jesus, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz.
Jesus está dizendo, queridos, que ter fé é amar a luz, e a luz é Jesus. Então, se eu tenho fé, eu amo a luz, eu amo Jesus, amar Jesus, ou seja, quem não tem fé são aqueles que não amam a luz, mas amam as trevas, porque as obras, a essência, o coração deles é o mal. É o mal. Então, ter fé é ver nosso coração criando e desenvolvendo e nutrindo cada vez mais um caso de amor com Deus. Isso é ter fé. Eu cada vez mais quero me aproximar, quero estar com Deus. Isso, queridos, o diabo não tem. Ele não ama Deus, ele não quer saber, ele não aceita como verdade e só obedece. Ele obedece, porque ele sabe que se ele não obedecer, ele some de vez. É isso que muitas pessoas fazem. Acreditam, até obedecem, mas não amam. Não amam. O diabo não tem, ele crê, sabe, aceita como verdade, só não obedece. E ele sabe, se você pegar Atos 19, lá no versículo 15, você vai ver o diabo interpelando os filhos de Cefas, e ele diz assim, ó, eu conheço Jesus, ele sabe quem é Jesus. Em Jó, lá no capítulo 1, você vai ver o diabo conversando com Deus, ele sabe quem é Deus, ele respeita Deus, mas não ama. Não faz a vontade de Deus. Então, esse outro adjetivo para a fé é o amor, que nos leva ao segundo verbo, que é ir. Então, o sinônimo para fé é crer, crer nos leva a amor, e amor nos leva a ir. Pois esse é um outro sinônimo de fé, queridos, que indica que você deve ir a Jesus. Então, se eu não for Jesus, eu não tenho fé. A fé de Cristo não foi outorgada no meu coração, porque se eu tenho fé, um dos princípios ativos na minha vida é ir a Jesus. João 3,21 diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem tem fé, vai para a luz. Ir é fé. Vai para Jesus. Então, quando alguém prega o sermão e no final faz o apelo, quem quer vir para Jesus, é isso. Ele está tendo fé quando ele vai para Jesus, e ele precisa viver essa fé de ir e amar esse Jesus. O seu coração vai estar cheio de amor por Jesus, e ele quer buscar mais, e que ele vá e busque cada vez mais. Então, eu preciso crer, preciso amar e preciso ir, e cada vez mais eu preciso me aproximar desse Deus. Fé é ir a Deus, queridos. Fé não é ir aos sentimentos, aos impulsos, aos desejos, ao tradicionalismo, não. Fé é ir a Jesus Cristo. Ir a Jesus Cristo. João 5, 39 a 40 diz, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, está aí, queridos, a gente tem que observar estas questões na palavra de Deus, os mais, os contudos, todavia, o porém que Jesus apresenta. Contudo, vocês não querem vir, ou seja, vocês não têm fé, vocês não querem me confessar como Senhor e Salvador, vocês não querem compromisso com a minha palavra, vocês só dizem que têm fé, ou seja, eu vivo encantado com o que eu faço, mas não querem caminhar comigo. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. E ele diz que é vida em abundante. Este é um sinônimo para a fé. Fé é ir a Jesus. Fé é se aproximar de Jesus para você ter vida. Só se aproximando de Jesus que a gente tem vida. João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Virá a mim. Veja que ir, tem que ir a Jesus. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Fé é ir a Jesus. É um sinônimo. Ir é um sinônimo de fé.
João capítulo 6, versículo 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Veja que fé é ir e também atração. Você precisa também ser atraído por esse Deus que diz que ter fé é crer, é amar e ir. E se você não se sente atraído por esse Deus, você também não tem fé. Não tem fé, pelo menos a fé verdadeira, a fé genuína. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso significa, queridos, que João, em seu livro, diz que a fé salvadora, ou o crer verdadeiramente, é o ato do coração que ama, e é por esse amor levado a Cristo. Então a fé salvadora, ou crer verdadeiramente, é o ato do coração que ama, e é por esse amor levado a Cristo. Crer, queridos, não é um simples consentimento mental, eu acredito. Não é. Crer envolve afetos, ações. Crer envolve teu coração, tua vida, por completo. Fé envolve cabeça, cognição. Fé envolve coração, que traz as emoções. Fé envolve atitude, que traz comportamento. Fé é tudo isso. Crer receber a Cristo como essencial, pois o que ama dele é para ser amado e não odiado. Pois o que emana dele é para ser amado e não odiado. Mas o que emana de Deus? Emana a sua luz, e essa luz é para ser amada, para ser amada. Nossos afetos nos levam a Jesus, queridos. Nossas emoções nos fazem recebê-lo no coração. E isto é fé. Mas precisamos compreender isso. Precisamos compreender. João capítulo 11, versículos 11 e 12 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não tem fé, não vai a Jesus. Rejeitam. Contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Contudo, está aí a condição: aos que receberam, aos que amaram, aos que creram, aos que tiveram fé, aos que foram ao encontro de Jesus, aos que disseram, eu te tenho como Senhor, foram e passaram a ter o direito de se tornarem filhos de Deus novamente. Ir a Jesus, receber a Jesus, amar a Jesus, crer em Jesus, tudo isso é fé genuína. Mas tem mais, queridos, não tem. Crer também, ir a Jesus para matar a fome, a sede. João 6,35 diz assim: então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, nunca terá fome. A gente reclama muito da vida, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e para resolvê-las, está aqui a solução: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Crer em Jesus é comer e beber de tudo que Jesus é. Portanto, dizer que a sede da alma é saciada no Senhor. Então, se eu como e bebo do Senhor, a sede da minha alma só vai ser saciada a partir desse comer e beber dele. John Piper, ele disse o seguinte: quando cremos em Jesus da forma exposta por João, as promessas do Senhor são tão satisfatórias e recompensadoras que não somos dominados pelos prazeres sedutores do pecado, pelos prazeres sedutores do mundo. Então, quando eu estou bem alimentado, a minha fé me faz ir, me saciar em Jesus, matar a minha sede, matar a minha fome. Eu não tenho desejo e prazer pelas coisas que o mundo me oferece. Jesus 4, 13, 14 diz: Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ter fé, queridos, portanto, é reconhecer que existe sede na alma, que há fome no coração. E isso é fruto do pecado. Essa sede e essa fome é fruto do pecado que nos separou da fonte de vida. Da fonte de vida. Está lá, contudo, se vocês vierem, vocês se tornarão meus filhos. Porque Jesus diz que se vocês vierem, vão se tornarem filhos de Deus. Porque fomos destituídos da glória de Deus com o pecado lá no Éden. Deixamos de ser filhos. E precisamos voltar a essa condição. Ter fé é crer de todo o coração, é amar a Jesus, é ir a Ele para matar a fome e a sede da alma, nele e somente nele. Penúltima pergunta a ser respondida nesta noite: por que possuir fé? Por que possuir fé? Porque nós temos que possuir fé. Fé é a única forma de glorificarmos a Deus. Foi o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe qual é a pergunta que a gente precisa fazer e pensar? E talvez você pense muitas coisas. Jesus diz aqui: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Qual é a recompensa que você deseja? Qual é a recompensa que o autor de Hebreus está dizendo que é melhor para que possamos então vivermos satisfeitos, que a nossa fome, que a nossa sede seja saciada? A simples presença de Jesus na nossa vida, nada mais, nada além. Isso já é suficiente. Isso já é suficiente. A fé, querido, nos faz reconhecer que somos carentes de ajuda e de perdão. E quando entendemos isso, a fé nos leva à fonte da vida, que é Deus. A fé nos faz desejar Jesus como alguém que é precioso, único e indispensável na vida de qualquer pessoa, em especial na minha, na sua. A fé honra o Senhor, além do que Deus é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. A fé é presente de Deus, Efésios 2, 8. Ela não é obra meramente humana, mas algo dado pelo Senhor a nós, Ele que outorgou em mim e em você, em nossos corações a fé. Os que creem assim o fazem porque são de Deus. Porque são de Deus. Então, se a gente tem pessoas com fé deficiência, a gente entende que lhe falta ainda alguma coisa para dizer que são de Deus. Diz o texto que eles são, antes de tudo, as suas ovelhas amadas desde a fundação do mundo. Então, quem tem fé e vai a Deus, só está voltando ao seu estado original, porque desde a fundação do mundo você já era visto por Deus, Ele já te conhecia, Ele já tinha dito para Ele mesmo que você seria dele. João 1, 12 a 13 diz: contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por desobediência por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, por que possuir fé? Porque foi por meio da fé, queridos, que Deus escolheu levar a si as ovelhas. Se você não tiver fé, você não vai a Jesus. Por meio da fé, Ele escolheu levar as ovelhas a si. Por meio da fé, Ele escolheu buscar você e dizer que você vai viver eternamente com Ele. Você então tem a eternidade no céu. João 10, 25 diz: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim,
mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você foi escolhido por Deus. O que é importante observar, que no texto, João está dizendo que as ovelhas não se tornaram ovelhas porque creram. Não se tornaram ovelhas aquelas que creram, mas creram porque já eram ovelhas, já tinham a eleição no coração, já tinham o olho de Deus na vida deles. Aquelas ovelhas se tornaram o que se tornaram porque Deus já havia olhado para elas e achou graça na vida delas. Então elas confessaram, elas se tornaram ovelhas, voltaram ao seu estado original. João 6, 63, 65 diz: o Espírito da vida, a carne não o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem. Não tem vida quem não crê, alguns que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio que quais deles não criam e quem iria trair. Jesus conhece o coração. Ele sabe quem é ovelha e quem não é ovelha. E prosseguiu: e por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Pelo Pai. Porque possui fé? A fé glorifica a Deus, queridos. Ela é o meio escolhido por Deus para salvar as ovelhas. Foi isso que João deixou bem claro ao revelar o propósito pelo qual ele escreveu o seu livro. João capítulo 20, versículo 31 diz assim: mas estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Por fim, como conservar a fé? Como conservar? A última pergunta que precisamos responder é essa: como manter a fé? Como permanecer fiel a Deus? Como permanecer crente? Isso é muito simples, irmãos. Para muitos é difícil, e vão dizer: mas é difícil, pastor, é difícil. Não, não é difícil. Para manter a fé é seguir crendo. É seguir crendo. E se eu me desvio, se eu saio, se é que tem desviado, segundo Hebreus 4, diz que não tem desviado, a pessoa nunca foi salva, na verdade, ela nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Se eu deixo de crer, é porque eu nunca fui, de fato, convertido. É isso que João está dizendo. Seguir crendo. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crendo, que continue crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo crer, queridos, está no presente ativo. Presente ativo. Ou seja, crer é uma ação contínua. Não pode ter intervalos. É uma ação contínua. Pare de respirar e daqui a 2 dias volte a respirar. É uma ação contínua o respirar. Crer é uma ação contínua. Eu não posso parar de crer hoje e crer depois da manhã. Não, eu tenho que continuar crendo. Até quando? Até Jesus voltar para nos buscar e então nos levar para morar na grande Sião. É uma ação contínua. João mostra isso claro. Crer é um ato contínuo. Isso fica bem mais claro em João 20, 31, no texto lido. Deixa claro: mas estes foram escritos para que vocês creiam
ou venham crer. Está aqui no auristo, no verbo, venham crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, trazendo para a nossa meditação, seguindo crendo, tenham vida em seu nome. João está dizendo que tudo que ele escreveu foi para você nascer e para manter nutrida a fé no Filho de Deus. Foi para você nascer em Cristo e para que esse nascer seja mantido em Cristo, a sua fé precisa ser nutrida nesse que é o Filho de Deus. Creia um ato contínuo. Eu devo confiar na palavra de Deus. Eu preciso seguir amando a Cristo. Tenho que ir a Ele a todo instante. Devo crer nele em todas as horas. Devo matar minha fome e saciar minha sede nele até o fim da minha vida. Eu tenho que continuar crendo. Então, como é que eu creio? Como eu me mantenho crendo? Nós nos mantemos crendo com a palavra no coração, eivada de oração, instruída pelo Espírito Santo, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Se você ler com muito cuidado João 7, de 37 ao 39, e João 20, 31, você descobre todas essas... Você vai descobrir que tudo isso é necessário dentro da palavra de Deus para que a nossa fé seja uma fé contínua. A palavra precisa estar no coração, o Espírito de Deus, a oração e o tempo de Deus, para nós continuarmos crendo e vivendo. Estas coisas agindo na nossa vida nos mantém firmes. E concluo nesta noite dizendo o texto de João 7, 37 e 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim é porque tem a palavra dele no coração. Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, o Espírito Santo conduzindo a vida do crente, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, queridos, leia a palavra de Deus, ore, clame pelo Espírito, agarre-se às promessas de Jesus, e espere com paciência no Senhor, e deixe Ele matar a sua fome e saciar a sua sede. Examine a sua fé. E como que eu examino a minha fé? Lendo a palavra de Deus. Alimente a sua fé. Espere em Deus. Clame a Deus por fé. Permanecendo em Deus através da orientação do Espírito Santo. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Meu Senhor, o livro de João nos mostra que há de fato uma fé genuína, uma fé que transforma o ser humano por completo, transforma as emoções, transforma o coração, transforma a mente, transforma o interno e o externo. A tua palavra ela é bem clara também que há uma fé que é enganadora, uma fé que apenas se encanta com o poder de Deus, mas não o glorifica. Como os filhos de Cefas, como os fariseus, que o próprio Jesus disse que eles eram filhos do diabo, pois acreditavam, mas não amavam a pessoa de Jesus como deveriam amar. Meu Senhor, que a Tua palavra seja para nós uma verdade sempre, e que possamos a partir dela ter essa fé verdadeira em nossos corações,
que possamos crer, e crer possamos amar, e amar possamos ir ao encontro de Jesus e também sermos atraídos por Ele, pois tudo isso faz parte do nosso ser como homens e mulheres chamados por Ele, uma vez outorgada a nossa fé em nosso coração, a fé dada por Ele. Que possamos deixar guardado em nossos corações essas verdades, Senhor. Que possamos nós, de fato, examinarmos a nossa fé, para ver se de fato estamos amando a Jesus como Ele exige que amemos. Se estamos indo ao encontro dEle como Ele exige que assim façamos. Se estamos apenas como os filhos de Cefas, querendo apenas o encantamento do poder, querendo apenas aparecer diante de uma sociedade para dizer que tem fé, mas apanharam do diabo, apanharam dos demônios, porque a fé que eles tinham não era fé salvadora, não era fé na pessoa do Cristo Jesus, pois eles estavam enganados a respeito da fé que viviam. Meu Senhor, que possamos nós, de fato, de verdade, nos prostrarmos diante de Ti e clamarmos para que o Senhor outorgue em nós a fé que de fato muda e transforma as nossas emoções, os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida por completo, meu Senhor, e que nos leve à Tua presença todos os dias, meu Senhor. É o que eu te peço, meu Senhor. Obrigado por ter deixado João 3,16, Senhor. Há sim uma possibilidade de perecermos. Assim, é verdade, é real. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor trouxe ali uma grande entrega a partir da pessoa do Teu Filho na cruz por nós. Ele morreu na cruz por nós e nos tirou a possibilidade de perecermos, mas para tanto é necessário que tenhamos em nossos corações essa fé genuína que nos aproxima e que tomamos posse daquele sacrifício na cruz por nós, meu Senhor. Que essa seja a nossa verdade, Senhor. Que essa seja a nossa vida. Que sejamos de fato ovelhas que ouvem a Tua voz e que somos guiados pelo Teu Espírito Santo a partir da fé que temos na pessoa do Filho unigênito do Pai. Meu Pai, toca de fato em nossos corações, naqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Transforma, que eles possam de fato deixarem de olharem para a fé encantadora, a fé disfarçada, deturpada, que eles possam de fato olharem para Jesus Cristo como autor e consumador da sua vida e que sejam transformados para viverem o melhor do Teu reino e possam voltar à condição de filhos. Assim oramos, meu Pai, assim oramos clamando ao Senhor, que o Senhor toque nesses corações, toque nessas vidas e que elas possam entender que fé tem sinônimo, é crer, é amar, é ir, é ser atraído por Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, conduzida pelo Espírito Santo, meu Senhor. Muito obrigado pela vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Obrigado por todos que aqui vieram nesta noite. Que haja transformação na nossa vida, Senhor, que possamos, de fato, nos tornarmos pessoas melhores a partir daquilo que o Senhor tem nos ensinado nas Tuas Escrituras, pois só as Tuas Escrituras podem nos mudar, nos transformar de verdade, Senhor. Age com providência e com poder na nossa vida, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.